Astem, que, como prometi, vamos a cada programa trazendo aí parceiros que são segurança para você, que precisam de caçambeiros, precisam do transporte dos seus entulhos, não é mesmo? A quem devo chamar? A quem devo recorrer para que isso não fique aqui trazendo sujeira na frente do meu próprio imóvel, da minha construção e tudo mais? Então, a Astem, que é uma associação que prima por esse trabalho, né? Mas também que tem todo um trabalho social por trás desta ação ambiental, tem algumas empresas que estão relacionadas na Astem, nesta associação, e, consequentemente, estão cadastradas também na SEMA, na Secretaria do Meio Ambiente, o que é uma garantia para você que contrata esse tipo de serviço. Então, dando continuidade, nós podemos dizer que também estão cadastrados, tanto na Astem quanto na SEMA, Porto de Areia Cristo Rei, Eulix Caçambas, Frascarelli, Granipedras, EC Ribeiro, Irmãos Vicente. Tem mais? Tem. Mas devagarinho, programa por programa, a gente vai podendo dizer para vocês aí as que são cadastradas, tanto na SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, como na Astem. E sempre lembrando, gente, caçamba para esse tipo de material de construção, não é isso? Esse tipo de material não é lixeira. Então, as pessoas, a tendência é natural. Você vê uma caçamba e você tem um lixinho doméstico ou qualquer coisa que você quer se desfazer, você vai e coloca ali. Primeiro é que você está entrando numa coisa que não é sua. Você está usando algo que não é seu, porque aquilo ali foi locado. Alguém está pagando para aquela caçamba estar ali, não é mesmo? Segundo, que se você for pego, você pode ser multado. Terceiro, é que você pode multar a pessoa que contratou e não foi ela que colocou lá. E ainda, a própria empresa pode também ser multada no momento da reciclagem, porque é para levar lá, por exemplo, material de construção e de repente lá tem uma porção de coisa menos o material de construção, ou até também o material de construção. Mas são seres humanos que estão lá na cadeia final e que às vezes não estão preparados para um determinado tipo de lixo que você colocou. E a caçamba não é para colocar lixo. Então é esse o recado que a gente dá aqui de cidadania dentro do nosso case na sua abertura. Como também estamos aí, mais uma vez, lembrando você que independente da festa, independente da reunião, independente do momento em que você queira reunir amigos e queira fazer um churrasquinho, nada como procurar o Zago com granito, não é isto? Mármore e granito, mas também tem lá suas churrasqueiras pré-moldadas, acessórios de acabamento para a sua construção e também aí a oportunidade de você conhecer diretamente lá na Nuno de Assis, endereço aí, site também, para você ter mais informações sobre Zago Mármore e Granito. E o Botequim Luso Brasileiro. Botequim Luso Brasileiro que, com toda a alegria familiar, não é mesmo? Você reúne lá as pessoas, os amigos, de segunda a sábado, com almoços, marmitas, marmiteques, e você também ainda tem o self-service, não é mesmo? E no sábado ainda música ao vivo. E mais que isso ainda, você tem uma equipe sensacional de retaguarda, não é? Você tem o Servinho, você tem o Pico, você tem Darcy, você tem Henry, não é mesmo? Vivi, nós estamos aqui na torcida, não é mesmo? Mas tem uma equipe também de recepcionistas lá, de garçonetes, para poder orientar maravilhosamente bem, né? Tem a Cidinha, tem o Jânio, olha só, quanta gente bacana envolvida para servir bem você. Um abraço todo especial também ao Rafinha, né? Porque nas músicas ao vivo tem lá vários artistas e artistas aqui da casa. E toda vez que chego, sempre tenho o carinho desse artista e sempre lembra do nosso case. Seja ele de madrugada, seja de manhã, seja de tarde, ele está lá sempre que possível prestigiando a nossa audiência. E a Associação Luso Brasileira, o clube para a sua família. Mas hoje quem que nós vamos trazer? Nós vamos trazer um escritor,
nós vamos trazer uma pessoa que dá um exemplo de quando você cumpre a sua atividade profissional, você não deve parar. Você tem que aproveitar tudo aquilo que ganhou naquele período de atividade profissional para que você possa compartilhar com a sociedade. É o que esse nosso convidado está fazendo, e fazendo numa entidade que quer tudo transparente, quer tudo às claras, não quer nada nebuloso, sabe? Com dubiedade. Não. 2 e 2 são 4. Isto é tão fácil. E hoje, com a tecnologia, fica mais fácil ainda. Antes você teria que talvez ir lá no balcão de algum setor público para fazer alguma pergunta. Hoje você, pela internet, você resolve tudo. E acabou a Copa? Acabou. Qual que é o outro momento importante agora deste ano? As eleições. E essas não podem ser esquecidas. E o case prima também pela educação, porque nós estamos numa instituição educacional, né? Nós estamos na FIB, Faculdades Integradas de Bauru. Então, nós estamos preocupados com cidadania, nós estamos preocupados em educar. E educar também para votar, para você perceber como é importante o voto, como que pode mudar o destino da sua casa, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu Brasil e do mundo, dependendo de quem a gente coloca o nome naquele momento em que ou apertamos o botãozinho da urna eletrônica, ou onde não tiver ainda, escrever o nome de alguém, tá bom? E o nosso convidado, Rafael Moya Filho, para quebrar o jejum, para quebrar o clima, para a gente não entrar já batendo forte nesse tema que é tão importante de cidadania, que é a política, a politização, como é que estão aí as suas obras literárias, meu caro Rafael Moya Filho? Sérgio, muito obrigado por nos receber. É um prazer duplo estar no Case e dentro da FIB, das instalações da FIB. Eu tenho um trabalho que estou desenvolvendo, ainda está longe de ficar pronto, né? Eu lancei em 2012 O Tempo na Varanda, 2013 O Humor no Trabalho. E quem sabe para o ano que vem a gente tem alguma novidade com relação a esse novo trabalho. Bom, o primeiro foi mais assim na área de crônicas, o da Varanda. Isso, O Tempo na Varanda era uma coletânea de poesias. Poesias. E O Humor no Trabalho eram crônicas, histórias de humor relatadas ao longo de 38, 37 anos de trabalho, né? Que eu fui compilando, e são momentos de humor, momentos engraçados, fazendo sempre um link com o desenvolvimento da empresa nesse mesmo período, mostrando que o humor no nosso ambiente de trabalho e na nossa vida, quer seja na escola, quer seja na família, sempre é importante, né? O humor faz com que as pessoas se sintam cada vez melhor, trabalhem melhor, desenvolvam melhor e se sintam melhor dentro daquele ambiente em que elas estão. Então o livro tenta contar um pouco dessa passagem e dessas histórias relatadas com muito humor. Para a próxima edição, o tema deverá ser qual? Então, eu estou elaborando crônicas dos artigos que eu escrevi. Um resumo desses artigos, já são aproximadamente 900 artigos, né? Todos eles publicados em jornais, revistas, sites e no meu blog, né? Então, um apanhado aí da vida política e econômica do Brasil nesses últimos 15, 20 anos. E é também convidado articulista do Jornal da Cidade. É que o moço é humilde, entendeu? É que tem tanta coisa que ele prefere, às vezes, passar em branco. Mas uma das grandes paixões dele, sem dúvida alguma, além da família, além do trabalho, é a Batra, Bauru Transparente. E que traz aqui, mais uma vez, para a gente poder falar, então, nesse momento tão importante, em que se fala de marketing político, em que se fala de propaganda eleitoral. O que é esse material? Eleição é participação, em que a Batra está trazendo, e a gente vai poder falar um pouquinho sobre ele, Rafael. Desde 2009, com o surgimento da Batra em Bauru,
nós começamos, a partir de 2010, um trabalho chamado Voto Consciente. Esse trabalho origina-se de uma ONG em Jundiaí, chamada Voto Consciente, e ela nos concedeu o direito de explorar o nome e a ideia, né? E nós tentamos aperfeiçoar, adaptando a nossa realidade em Bauru, e levando esse trabalho através de palestras nas escolas, nas universidades, na periferia, nas fábricas, aonde quer que sejamos chamados e que tenhamos acesso. Nós estamos levando esse trabalho há 3 anos, já há 4 anos, né? Desde 2010. Nos anos que nós temos eleições, a cada 2 anos, esse trabalho se intensifica, né? E o que ele visa, né? Votar, na verdade, é muito mais que uma obrigação, é um direito que todo cidadão acima de 16 anos possui. E ele precisa exercer esse direito da melhor forma possível, né? Participando na hora do voto com consciência. E para isso ele precisa conhecer o sistema eleitoral brasileiro. É aí que eu gostaria de fazer uma perguntinha para você. As pessoas estão preparadas para votar, Moia? Eu diria no sentido... a gente fala muito de votar. Elas realmente manifestam conhecimento sobre o que é votar? Pela nossa experiência, Sérgio, a maioria, grande maioria, sabe votar. Ou seja, ela se dirige até o local da eleição, porta os documentos necessários e entra na urna, no ambiente da urna e aperta o botão. O grande problema de votar corretamente é o antes, o durante e o depois. Essa parte é o durante, quer dizer, é o dia da votação. Você vai lá e exerce o seu direito. Agora, é preciso antes conhecer o sistema eleitoral brasileiro, né? E aí vocês fazem um trabalho que mostra o que é o voto nulo, o que é o voto branco, quais são as consequências do voto nulo, do voto branco, de você se ausentar da eleição, e também mostra qual é a sistemática que leva os partidos a elegerem mais ou menos candidatos, por que um candidato com 70 mil votos se elege e por que um candidato com 2 mil votos se elege, porque um de 70 mil não se elege eventualmente, ou seja, o que é o quociente eleitoral? Como ele funciona? Como funcionam e todas as verbas que envolvem as eleições, que vão a partidos, que vão a candidatos, tudo isso feito de uma forma apartidária. Ou seja, nós não precisamos tocar no nome dos partidos, nós vamos ensinar o que são essas sistemáticas que levam ao funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. A partir do momento que você tem consciência de como funciona o sistema eleitoral, são 2 coisas muito importantes aí. A primeira é você conhecer o candidato, aliás, a história dos seus candidatos. É você acompanhar quais são as propostas desse candidato e dos partidos deles. Por quê? Você vai estar escolhendo alguém, e você vai estar escolhendo várias pessoas, na verdade, que vão tratar da saúde, da educação, dos recursos públicos, do transporte público, da habitação e tudo aquilo que diz respeito ao cidadão brasileiro. Então, é importante que nós conheçamos, e muito bem, os candidatos, o seu passado recente e também as suas propostas. E a outra situação que é fundamental, a eleição não termina no domingo da votação. Ela termina 4 anos depois, porque você, ao votar num candidato, você tem que acompanhar o trabalho dele, para você verificar se tudo aquilo que ele prometeu a você e aos demais cidadãos, se ele está cumprindo. É fundamental que a gente tenha esse acompanhamento, né? Existem na internet sites especializados. Hoje é fácil de você saber se o candidato a deputado, senador, vereador, se ele está cumprindo com aquilo que ele prometeu para a sociedade. Isso é fundamental, quer dizer, ter consciência da votação, votar de forma correta e sabendo qual é a história do seu candidato, qual é o partido dele, qual é a ideologia dele, e também acompanhá-lo depois da eleição, caso ele tenha sido eleito. Por que, por exemplo, tem aquela chamadinha, seu voto não tem preço, tem consequência? É justamente por causa
desse depois? Sem dúvida alguma. Porque em fração de segundo você pode apertar um botãozinho e trazer o nome de alguém, mas depois a consequência demora 4 anos. Exatamente. Temos que tomar muito cuidado, porque existem os chamados, Sérgio, puxadores de voto, que são pessoas, geralmente artistas, ex-jogadores de futebol, bailarinas, etc. Pessoas que vão participar da eleição e, geralmente, por um engano muito grande, parte da sociedade votam desses candidatos como uma forma de protesto. Mas é uma forma de protesto incorreta, errônea. Porque este candidato, se ele tiver 1 milhão, 1.500.000 de votos, ele vai levar 3, 4, 5 candidatos que o eleitor não queria que fosse eleito, geralmente. Então, há que se tomar um cuidado muito grande. Protesto não se faz na urna, protesto não se faz dessa forma. A urna é para se votar com seriedade, com consciência, e não para fazer brincadeira ou para que façamos protestos, porque esses protestos geralmente se voltam contra a própria sociedade. Há uma questão bastante relevante em relação, por exemplo, até às chamadas de política mesmo, né? Políticos são todos iguais, Rafael? Não posso imaginar que tenhamos um conjunto de políticos todos iguais. Muitas vezes, algumas ações emanadas pelos políticos nos irritam, nos deixam insatisfeitos, e a gente tende a achar que isso é tudo igual. Não é tudo igual, obviamente que não é. Você tem no meio do conjunto político pessoas da maior seriedade, pessoas com grau de educação, de conhecimento, de vivência profissional muito grande, né? E que estão voltados para o bem comum. Como você também tem, e aliás isso é em qualquer profissão, em qualquer segmento, né? Pessoas que são desqualificadas, pessoas que não têm o embasamento suficiente para representar um município, um estado ou até o país, né? Então há que se tomar um cuidado muito grande, porque as pessoas são diferentes e a política ela é um ato que deve ser exercido com muita tranquilidade, com muita inteligência e voltada para o bem comum, para a sociedade. Que infelizmente às vezes não tem acontecido, sem né? dúvida. Porque o que vale mais aí são alguns grupos, são alguns fatores pessoais que acabam envolvendo até mesmo a própria sigla do partido. Exato. Ou o restante, né, que compõe a agremiação partidária. Mas nós falamos muito de democracia, Rafael, e a Batra é uma preocupante, é uma entidade que se preocupa muito com isso, porque é a oportunidade de você se manifestar, mas dentro da legislação, poder expressar, ter livre expressão. E a democracia, ela também tem que ser trabalhada em algo que infelizmente quer impingir ao povo brasileiro, mas que eu particularmente não acredito, que tem a memória curta e busca a informação, justamente no meio que nós estamos vivendo hoje, em que informação você tem a toda hora, a todo momento, a todo instante. Me contava uma pessoa antes de vir para cá para o programa que uma criança de 3 anos manipula um celular com aplicativos e tudo mais, bem melhor do que muita gente aí, mestre, doutor em várias áreas, em várias disciplinas, né? Quer dizer, então, como associar a democracia, o exercício da memória, em cima do que você já até abordou para a gente, que você tem que conhecer as pessoas, que você tem que não se deixar levar por puxadores de votos, porque senão você fala assim, mas por que esse candidato está aqui e sempre está eleito? Então, quer dizer, o exercício da memória e da informação também são instrumentos importantes para a democracia? Com certeza. A população tende a se afastar da política porque diariamente ela assiste na TV, no rádio, ela lê nos jornais e nas revistas fatos desarosos à classe política. E nós não podemos confundir isso.
né? Essa situação é uma situação que precisa ser combatida pela própria sociedade através dos mecanismos legais que nós temos à disposição, e o Brasil os tem, né? São leis, nós temos o Ministério Público Estadual, Federal, nós temos os tribunais de contas, quer dizer, são instituições que nós podemos, a sociedade pode utilizar para cobrar aquilo que deva ser feito da forma correta ou para denunciar aquilo que está sendo feito da forma incorreta. Mas esse afastamento, ele, na verdade, quando a pessoa se afasta, ela está facilitando a vida daqueles que querem que as coisas saiam de forma incorreta. Porque se todos nós, da sociedade brasileira, estivermos atentos, participando, usando a tecnologia, a internet, para ter conhecimento de tudo que se passa no país, ou seja, começando principalmente pelo nosso município, o município que nós moramos, com certeza essa situação, num curto ou num médio prazo, ela tende a se alterar. Porque município limpo é país limpo. Então, se todos os municípios forem fiscalizados, se a sociedade exercer no seu pequeno município o seu direito de cidadão, com certeza o país vai, a médio prazo, também estar antenado em tudo isso, porque o país é onde nós vivemos. E a cidade de Bauru, por exemplo, é onde nós estamos. Então nós temos que primar para que aqui em Bauru esteja tudo adequado, porque com certeza os demais municípios fazendo isso, o Estado estará vivenciando essa forma e o país também. Quer dizer, é o início de tudo e o fim é o município. É daqui que saem os impostos e é para cá que devem voltar os recursos, né? Interessante que nós estamos falando das eleições. Esse material em que a Batra está passando, não é isso? Isso. Fala justamente sobre esta preocupação. Porque, veja bem, gente, hoje nós vamos ter, hoje forma de expressão, quer dizer, este ano nós vamos ter eleições para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Dentro dessas funções, Rafael, as pessoas, será que sabem quais são as missões de cada cargo desse? E nunca esquecer, gente, essas pessoas, muitas delas, infelizmente, usam do poder que nós passamos para ela para nos representar como se fossem delas, e na verdade não é. Esse poder é nosso, enquanto estivermos na democracia. Nós apenas passamos para ele esse papel em branco para que eles possam nos representar. Como que a gente poderia passar de uma maneira assim simples, Rafael, para quem está nos acompanhando no Case nesse momento, da importância de um deputado estadual, de um deputado federal, de um senador, de um governador, de um presidente da República, de uma maneira assim, bem sintetizada? Perfeito. No caso das eleições deste ano, nós vamos votar para governador e para presidente, que são eleições majoritárias, né? Onde você escolhe aquele candidato que vai governar o seu estado, e logo ele terá uma série de atribuições para o âmbito estadual, e o presidente da República, que é aquele mandatário maior, que vai, obviamente, cuidar do destino da nação, das questões maiores do país, tanto interna como externamente. Então há que se tomar um cuidado muito grande. Ressalto aqui, na última eleição, 36 milhões de brasileiros não votaram ou votaram em branco e nulo, ou seja, somados branco, nulo e ausência, foram 36 milhões. Isso é preocupante porque é maior do que a população do Canadá inteira, incluindo crianças, idosos, etc. Então, é preciso que o brasileiro vote. A eleição para deputado estadual, federal e para senador, deputado estadual e federal, ela faz parte das eleições onde você vai estar elegendo por partidos, né, os candidatos que vão, no caso do estadual, trabalhar dentro do seu estado e fiscalizar o poder executivo
que é o caso, é o governo do estado. E no caso do deputado federal, eles vão formar uma bancada por estados e esses cidadãos vão, e depois de eleito, fiscalizar o Poder Executivo Federal. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque muitas vezes, Purini, o cidadão elege o candidato de um partido e ele elege o candidato de outro partido. Aí quando você pergunta, por que você está votando no candidato do partido A para presidente e votando no candidato B para deputado federal? E aí ele responde, porque o candidato do partido B, ele vai fiscalizar o candidato do partido A e aí eu vou ficar tranquilo. Quando, na verdade, é um pouco incoerente, porque se você vota no candidato do partido A para o Poder Executivo e você vota no partido do candidato B para o Legislativo, o deputado federal, você vai fazer o quê? Você vai colocar o seu candidato, que você está votando nele, em situação difícil, porque ele não vai ter a maioria aqui necessária para fazer as mudanças que ele prometeu a você. Então, há que se tomar um cuidado também com isso. Se você vai votar no candidato do partido A, porque acha que aquele partido é a melhor opção, é ideal que vote também para o deputado federal e estadual naquele mesmo partido. É uma... né? Mas que, infelizmente, não se faz. E não se deixar levar também, assim, pelo personalismo, né? Sem dúvida. Eu vou votar nessa pessoa independente do partido. Isso. Tomar muito cuidado, porque você queima, como o Rafael está nos colocando, não é? Queima a possibilidade dele fazer alguma coisa porque ele não é maioria. Queima de outra forma porque tem que se sujeitar, às vezes, ao julgo de quem tem uma maioria. Ou então ainda alimentar essa maldita corrupção, porque é o tal do troca-troca, né? Você vota nesse projeto que eu voto naquele projeto. Então, quer dizer, e acaba maculando a representatividade do voto. Gente, vocês percebem que o assunto é vasto, nós tínhamos mais coisa para falar, nós tínhamos que falar também do Ágora, que é um assunto que a gente adora, ama, que é junto com o JC na escola, mas o tempo, infelizmente, está se esgotando. E nós acabamos ficando só no eleição, participação num dos trabalhos que a Batra desenvolve. Então, o que eu proponho no ar é o seguinte: Rafael agora tem as considerações finais, aquilo que ele preparou para hoje. Infelizmente o tempo não nos permitiu em forma de perguntas, que é para suas considerações finais. Já leva o nosso agradecimento pela participação. E vamos estudar uma forma de termos um momento de educação política no nosso case. Não sei de que jeito ainda. A produção depois vai ter aí que queimar a pestana para a gente ter as nossas entrevistas normais e vamos ter uma chamada do momento do educar política, educação. Vamos bolar até um nome bonitinho aí e que a Batra vai estar participando conosco até as eleições, quiçá depois também, mas principalmente até as eleições. Muito obrigado, Rafael, pela sua participação e suas considerações finais. E aproveitando agora o gancho daquilo que não foi possível falar nesse momento, até mesmo para as palestras que vocês podem fazer com endereço e telefone. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no Case e será um prazer retornar quantas forem necessárias, às vezes, para que a gente possa falar desse assunto apaixonante que é a questão da política, da cidadania. Eu concordo com você, a gente precisaria levar uns 3, 4 programas para a gente poder falar sobre todos os processos, sobre todos os projetos. Quem quiser, está assistindo o programa Case e quiser levar para a sua escola, sua universidade, seu bairro, a sua fábrica, a sua comunidade, entre em contato com a Batra. A palestra se chama Voto Consciente. Nós a levamos, ela tem uma duração de 1 hora a 1h30, dependendo do espaço que você nos dê. É só entrar em contato com a Batra no site www.org.br e no telefone 3879-3850, das 14 às 18 horas, com o senhor Eduardo. Nós estamos à inteira disposição. Espero a gente retornar aqui para falar do programa Ágora, que é um programa também apaixonante, porque ele leva a inserção de cidadania às escolas e o Sérgio conhece melhor do que ninguém e sabe da importância dele. Muito obrigado, agradeço a todos pela audiência e pelo carinho aí do Sérgio em nos convidar. Bom, gente, semana que vem tem mais. E aí, quem sabe já, além das entrevistas,
mais este bloco que nós vamos criar aqui dentro do nosso case, dando a nossa colaboração para que votemos bem, votemos da maneira mais correta possível, para em benefício de nós mesmos, sociedade bauruense, sociedade brasileira. Um abraço e até mais.